O som do salto alto dela ecoava no mármore polido da mansão. Não era elegância, era obrigação. Era a pressa de quem já sabia que ia ser maltratada antes mesmo de chegar ao quarto andar. No alto daquela casa imensa, o jovem Caio, de 23 anos, gritava ao telefone com alguém da empresa do pai. Ele vestia um blazer de grife por cima da camiseta de academia, ainda com suor seco na gola, como quem não tinha tempo nem para tomar banho. Mas exigia que o lençol estivesse impecável. Uma mistura de arrogância com cansaço do privilégio. Tudo nele era exagerado. A raiva, a impaciência, o desrespeito. A mulher que subia as escadas com o balde e a vassoura estava ali há poucos meses. Era calada, séria, nunca pedia nada. Dizia bom dia com os olhos, mas não com a boca. Chamava-se Jandira. Tinha mãos manchadas de produto de limpeza e rugas fundas ao redor da boca, marcas de quem não teve o luxo de envelhecer descansando. Havia algo nela que incomodava Caio, embora ele não soubesse dizer o quê. Naquele dia, Caio estava mais impaciente que o normal. O pai havia cortado o acesso ao cartão Black por conta de uma briga recente. E agora, além de ouvir desaforos de um executivo da holding, ainda precisava desviar de funcionária incompetente no corredor, como ele mesmo disse. "Sai da frente, porra!" gritou no momento em que ela passou com o rodo perto do tapete. Jandira não respondeu. Apenas recuou 2 passos, abaixando a cabeça. Mas Caio, tomado de raiva, avançou. Com um impulso cego, chutou o balde da faxineira, que caiu com água e sabão sobre o carpete. Ela ainda tentou se curvar para limpar, mas ele esbarrou nela com o joelho, forte o bastante para desequilibrá-la. "Inútil, olha o que fez!" vociferou e saiu pisando duro sem esperar resposta. A empregada ficou no chão por alguns segundos. Não caiu de fato. Mas ficou ali, em silêncio, com as mãos apoiadas no mármore frio, os olhos úmidos, mas sem lágrimas. O motorista da casa, que viu tudo da porta da garagem, se aproximou com discrição. Ajudou Jandira a se levantar. Ela balançou a cabeça, recusando ajuda. Olhou em direção à escada onde Caio já havia sumido. "Isso vai passar", murmurou ela quase num sussurro. "Eu aguentei coisa pior por ele. Eu aguento mais um pouco." Mas ninguém ali entendeu o que ela quis dizer. Ninguém ali imaginava que aquela mulher, vestida de uniforme e invisível aos olhos dos ricos, era mais parte daquela família do que o próprio filho sabia. Na mansão dos Brandão, silêncio era uma regra não escrita. Tudo era abafado por paredes espessas, portas duplas e segredos antigos. O bilionário Celso Brandão, aos 69 anos, já não comandava mais reuniões, nem era visto nas capas de revistas. Mas sua presença ainda era sentida em cada canto da casa. E mais ainda, no medo que seus filhos tinham de decepcioná-lo. Caio era o mais novo e o mais rebelde. Criado com tudo do bom e do melhor, ele parecia incapaz de compreender o valor das coisas, muito menos das pessoas. Jandira conhecia aquela casa antes de ele nascer. Já havia visto o jardim ser refeito 5 vezes, a fachada mudar de cor 3. Viu os funcionários irem e virem. Viu os filhos crescendo, afastando-se do pai, se tornando versões cada vez mais opacas do homem que um dia ela conheceu. Naquela noite, depois da cena no corredor, Jandira não desceu para jantar com os demais funcionários. Ficou sentada atrás da lavanderia, num canto onde o som da TV da Copa não chegava. Tinha um caderno antigo no colo, um caderno de capa azul, já encardido pelo tempo. Lá dentro, guardava recortes de jornal, desenhos infantis e bilhetes que ninguém nunca leu. Pegou um deles, tremendo um pouco. "Para a moça da cozinha, te amo até o céu." C era uma letra infantil, um papel amassado de lancheira. Ela sorriu com os olhos marejados, como se aquele pedaço de papel fosse mais valioso do que qualquer anel de brilhantes. Enquanto isso, Caio desabafava com a irmã mais velha por mensagem. Dizia que não aguentava mais o pai, que estava sufocado, que ninguém ali o respeitava,
que sentia que estava sendo testado o tempo todo. Você não é testado, Caio. Você é protegido, respondeu a irmã de forma seca. Caio jogou o celular no sofá com raiva, desceu até o jardim, fumou escondido atrás da garagem. E foi aí que viu a faxineira passando em silêncio, com uma toalha velha no ombro, indo em direção ao quartinho dos fundos. Por um momento ele quis pedir desculpa. Algo no jeito dela mexeu com ele, mas logo descartou a ideia. Na cabeça dele, ela era só mais uma funcionária. E funcionários não choram, não têm passado, nem história, são peças. Mal sabia ele que aquela peça conhecia mais sobre a história dos Brandão do que qualquer parente de sangue. E mais, Jandira sabia de coisas que, se reveladas, seriam capazes de desmontar toda aquela estrutura de poder construída com dinheiro, silêncio e conveniências. Mas ela não queria vingança. Pelo menos não ainda. Ela queria que ele a enxergasse. Só isso. O amanhecer seguinte trouxe um silêncio mais pesado que o normal. O céu estava encoberto e as janelas da mansão refletiam apenas o cinza do dia. No café da manhã, Celso Brandão sentou-se à cabeceira da mesa com seu jornal dobrado. Ele não lia, só fingia. O olhar ia para o nada, como se esperasse que alguém dissesse o que fazer com o próprio passado. Caio entrou sem camisa, ainda sonolento, e serviu suco como se nada tivesse acontecido. "Dormiu bem?" perguntou o pai, sem levantar os olhos. "Na medida do possível", respondeu o filho, se jogando na cadeira. Celso percebeu um tom atravessado na voz do filho, mas escolheu ignorar. Estava cansado demais para mais uma briga. Tinha outras preocupações, entre elas o sumiço recorrente da faxineira, que agora andava mais calada do que o normal. Jandira, por sua vez, limpava a sala de troféus, um lugar onde fotos emolduradas, medalhas esportivas e condecorações empresariais se empilhavam como memórias frias. Parou diante de uma foto de Caio aos 4 anos, no colo do pai, ambos sorrindo. Celso ainda tinha cabelo escuro na época. Caio vestia uma fantasia de astronauta. Ela tocou a moldura com cuidado. "Eu que tirei essa foto", murmurou baixinho. Um vulto apareceu na porta. Era o jardineiro, seu Valdemar, que trabalhava na mansão há mais de 20 anos. Ele carregava uma caixa de ferramentas, mas parou ao vê-la ali emocionada. "Ainda mexe com você, né?" disse ele, baixando a voz. Ela assentiu sem olhar para ele. "Eu vi você crescer junto com esse menino, Jandira. Até hoje não entendo como você aguenta tanto silêncio." Ela respirou fundo e respondeu: "Porque esse silêncio é tudo que me deixaram." Valdemar apertou os lábios, segurando o que queria dizer. Havia uma dor nos olhos dela que ele já conhecia. Uma dor que não cicatriza. A de quem foi arrancado de algo que amava. Ou de alguém. No andar de cima, Caio revirava documentos no escritório do pai. Havia rumores de que Celso estava preparando um novo testamento. E Caio queria saber para quem ia parte da fortuna. Tinha medo de perder a posição que sempre acreditou ser sua por direito. Foi então que encontrou uma pasta preta trancada na segunda gaveta. Tentou forçar, mas estava trancada com chave. Bateu a gaveta com raiva. "Tudo é segredo nessa casa, até o que é meu", gritou sozinho. Na sala, Celso ouviu o estrondo, mas não se mexeu. Apenas suspirou, como quem convive com a culpa há tempo demais para reagir. Enquanto isso, no fundo da casa, Jandira dobrava panos com mãos trêmulas. Ela sentia que algo estava se aproximando, algo que talvez ela não estivesse pronta para encarar, mas que, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. E Caio, ele jamais estaria preparado. No fim da tarde, o bilionário Celso Brandão se trancou no escritório e ficou mais de 1 hora em ligação com um advogado. A conversa era abafada pelas paredes, mas do lado de fora, Caio escutava com o ouvido encostado na porta como um menino desconfiado, não um herdeiro adulto. Quando ouviu a palavra legado, seu coração disparou. Depois, últimas vontades. E então, um nome que o fez recuar 2 passos. Jandira. Caio arregalou os olhos.
Por que o nome da faxineira estaria numa conversa com o advogado da família? A raiva subiu como fogo. Correu escada abaixo, os passos ecoando pelos corredores da mansão. Encontrou a governanta na cozinha. Cadê aquela Jandira? Ela já foi. Saiu mais cedo hoje, respondeu a mulher cautelosa. Quem autorizou? Seu pai. Caio apertou os punhos. Voltou correndo para o andar de cima. Arrombou a porta do escritório sem bater. O que você está fazendo com o nome daquela mulher, pai? Celso o olhou com calma. Havia um cansaço antigo no rosto dele. Jandira é uma funcionária de confiança. E tudo que diz respeito à minha casa, diz respeito a ela também. Isso é piada? Você vai deixar parte da herança para uma faxineira? Não te diz respeito, disse Celso seco. Claro que diz. Você acha que pode passar tudo para ela e deixar seus filhos de lado? Celso levantou-se devagar, os olhos firmes no do filho. Filhos, Caio, são os que ficam, os que amam mesmo quando a vida despedaça. Caio deu um passo para trás. Aquela frase não parecia ser só uma lição de moral. Havia dor ali, histórias não ditas. O que você quer dizer com isso? Celso não respondeu. Apenas apontou para a porta. Caio saiu batendo-a com força. Naquela noite, Jandira não apareceu. Dormiu fora, num lugar simples, alugado por fora do contrato. Tinha guardado dinheiro o suficiente para manter distância caso precisasse. Dentro da bolsa, levava consigo algo que o bilionário entregara em mãos há dias. Uma carta escrita à mão com a assinatura de Celso, reconhecida em cartório. Perdão por tudo. Um dia ele vai entender. Um dia ele vai lembrar. Jandira relia aquelas palavras repetidas vezes, deitada numa cama estreita de pensão. Na televisão, uma matéria sobre famílias desfeitas passava no fundo. Ela não prestava atenção. Seus olhos estavam fixos no teto. E se ele nunca entender? Murmurou. Enquanto isso, Caio bebia uísque escondido na varanda dos fundos. A mansão parecia um túmulo. O filho mimado do bilionário estava prestes a descobrir que a mulher que ele desprezava com tanto fervor tinha mais direito sobre sua vida do que qualquer herdeiro naquela casa. Mas ainda não era a hora. Ainda faltava um último empurrão do destino. 2 dias se passaram. Jandira não apareceu para trabalhar. Nenhuma explicação, nenhuma mensagem. A governanta tentou contato, sem sucesso. Celso permaneceu em silêncio. E Caio... Bom, Caio fingia que não se importava. Mas a ausência da faxineira começava a incomodá-lo mais do que gostaria de admitir. Naquela manhã, ao atravessar o corredor em direção ao escritório do pai, encontrou sobre a mesa uma caixa de papelão semi-aberta. Dentro, papéis antigos, fotos amareladas e um crachá de uma antiga empresa do Grupo Brandão. No canto superior direito, o nome, Jandira Moreira. Caio franziu a testa. Abaixou-se, pegou uma das fotos. Reconheceu seu pai, mais jovem, em uma confraternização. Ao lado dele, sorrindo de forma tímida, estava ela, Jandira. Mas o que chamou a atenção de Caio foi o fato de que ele, ainda bebê, também aparecia na imagem, no colo dela. A mão dele tremeu. Foi até a biblioteca e puxou um álbum de família, guardado numa gaveta que ninguém mexia há anos. Sentou-se no chão e começou a folhear. Página após página, via fotos de aniversários, festas da empresa, momentos com os irmãos. Mas em algumas imagens, lá estava ela novamente. Jandira, sempre perto, sempre olhando para ele. Que diabos! Murmurou. Na última página do álbum, havia um envelope colado com fita adesiva. Estava amarelado e com a letra de Celso na frente. Não abrir antes da hora certa. Caio arrancou o envelope e, sem pensar 2 vezes, rasgou. Dentro, um bilhete. Filho, se você está lendo isso, é porque não consegui te contar olhando nos seus olhos. Mas a mulher que você rejeitou, que você chutou, é a pessoa que mais te amou neste mundo. E a que mais sofreu por sua ausência. CB. O chão pareceu sair debaixo dos pés dele. Sua garganta travou.
As mãos suadas tremiam enquanto ele lia e relia aquela frase. Jandira, a faxineira, a mulher que ele havia humilhado, ofendido, era sua mãe? Ele se lembrou do olhar dela naquele dia, da maneira como o ajudou a levantar quando era criança após uma queda, dos bolinhos que apareciam na lancheira dele misteriosamente, da forma como ela sempre soube o nome de todos os seus amigos. Mas ninguém nunca disse nada. A raiva tomou conta do pai, da mentira, da vida inteira construída em cima de silêncio. Correu para o quarto de Celso, mas o encontrou dormindo. O rosto do velho estava pálido, cansado. Pela primeira vez, Caio percebeu o quanto seu pai envelhecera nos últimos meses. "Você escondeu isso de mim", sussurrou. Naquele instante, como se algo dentro dele estivesse prestes a ruir, Caio olhou para cima e sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que chorava em muito tempo. Aliás, comenta aqui de onde você está assistindo essa história. Se puder, se inscreve no canal, curte e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. Andava em círculos pelo quarto, abrindo gavetas, tentando juntar cacos de um passado que nunca soube que existia. Quanto mais procurava, mais percebia o vazio. Uma vida inteira cercado de luxo e nenhuma verdade. Perto das 3 da manhã, sentou-se à beira da cama. Estava com o bilhete do pai nas mãos. Já o tinha relido tantas vezes que começava a decorar cada linha, mas o que mais ecoava era aquela frase: "A mulher que você rejeitou, que você chutou, é a que mais te amou neste mundo." Ele passou as mãos no rosto, sentia vergonha, nojo de si mesmo. Por um instante, quis acreditar que era tudo um engano, que talvez a palavra mãe tivesse sido usada em sentido figurado, como metáfora de carinho. Mas no fundo, ele sabia. As lembranças estavam ali, vivas. A forma como Jandira sempre soube o que ele gostava no café da manhã, mesmo quando os funcionários mudavam. O modo como ela o protegia, mesmo sendo só a faxineira. O olhar que ela lançava quando ele estava doente. Ela sempre esteve lá. No dia seguinte, Caio acordou antes do sol. Desceu as escadas e foi até o escritório do pai. Encontrou Celso sentado na poltrona, olhando para o jardim com uma xícara de chá nas mãos. "A gente precisa conversar", disse Caio com a voz firme. Celso nem virou o rosto. "Achei que fosse demorar mais", murmurou. "Então é verdade." O pai suspirou. "O que você quer que eu diga? Que fui covarde? Que me rendi à pressão da família? Que mandei embora a única mulher que me amou de verdade e que carregava meu filho no ventre?" Caio sentiu um nó no estômago. "Por que você nunca contou? Porque você cresceu achando que era melhor não saber. E no fundo eu aceitei isso. Porque era mais fácil do que encarar sua raiva." Celso agora o olhava nos olhos. "E também porque ela me pediu. Ela pediu. Ela quis te proteger. Achou que crescendo longe dela, você teria chances que ela nunca teve, que você nunca olharia para ela como inferior. Irônico, não?" Caio sentou-se no sofá, atordoado. "Eu bati nela, pai. Eu chutei a própria mãe." "Eu sei." Ela me contou. Caio fechou os olhos. O silêncio entre eles era feito de cacos, de dor contida, de anos de silêncio. "Onde ela está?" Celso hesitou. "Eu dei a ela a escolha de te contar. Ela foi embora para pensar. Se quiser vê-la, vai ter que ir atrás." Caio assentiu em silêncio, mas a expressão no rosto não era mais a de um menino mimado. Era de um homem diante da própria vergonha. E ele sabia que dali em diante ou mudava ou se perderia de vez. 2 dias depois, Caio se viu diante de um portão simples, numa rua de bairro antigo da cidade. Não havia seguranças, nem câmeras, nem jardins simétricos. Era só uma casa modesta, com tinta descascada e cheiro de café sendo passado. Ele bateu palmas, nervoso, sem saber se devia mesmo estar ali. A porta se abriu devagar. Era ela. Jandira usava um vestido florido, o cabelo preso de forma simples.
Não havia maquiagem nem uniforme, só ela, inteira, pela primeira vez diante dele. Caio congelou. Oi, murmurou com a voz embargada. Ela não disse nada. Apenas olhou para ele como se já soubesse que aquele momento chegaria. Eu sei de tudo, continuou. Meu pai, ele me contou, ou parte. Eu encontrei o bilhete, as fotos, o álbum. O silêncio dela parecia mais poderoso que qualquer palavra. Eu vim aqui para pedir desculpa pelo que eu fiz, pelo que eu fui, por ter te machucado. Eu juro, se eu soubesse, mas você não sabia, disse ela enfim com voz baixa, e mesmo sem saber, doeu do mesmo jeito. Caio engoliu seco. Eu fui criado como se você não existisse, como se você fosse ninguém. Mas agora tudo faz sentido. Eu não sei como não vi antes. Porque não era para você ver, não naquela época. E por quê? Perguntou ele com os olhos vermelhos. Por que deixou que me afastassem de você? Ela respirou fundo. Porque eu achei que te amando de longe, eu te protegeria mais do que enfrentando o sistema. Porque me prometeram que você teria uma vida boa, sem o peso do meu nome, da minha origem, da vergonha que a família dele dizia que eu carregava. Você é a única coisa verdadeira que eu tenho, disse Caio num sussurro. Jandira então se aproximou, tocou o rosto dele com a palma da mão. Pela primeira vez, como mãe, de verdade, sem esconderijo. Você era um bebê quando colocaram você nos braços da governanta. Disseram que era melhor assim. Eu fiquei na casa como faxineira, só para te ver crescer, de longe, te proteger com o olhar. E cada aniversário seu, cada dor de barriga, cada febre, eu estava ali. Caio chorava, em silêncio. Eu chutei você, disse ele caindo de joelhos. A minha mãe. Jandira também se emocionava, mas se manteve de pé. Você me chutou como o mundo me chutou a vida inteira. Mas eu nunca deixei de te amar. Porque mãe não desama, nem quando sangra. Caio apoiou a cabeça nas pernas dela como uma criança. E ela passou a mão nos cabelos dele. Ali, naquela calçada, entre o barulho de carros e o cheiro de comida simples, mãe e filho se reencontraram pela primeira vez. Não como patrão e empregada, mas como duas almas partidas tentando enfim se reconhecer. Depois daquele dia, Caio nunca mais voltou a ser o mesmo. Passou a frequentar a casa simples de Jandira todas as semanas. Às vezes, levava pão, frutas, café. Outras, apenas o silêncio que precisava ser partilhado. Nenhum dos dois sabia muito bem como reconstruir algo que nunca existiu do jeito certo. Mas havia ali, entre eles, um respeito novo, um recomeço tímido. Jandira continuava comedida. Evitava falar do passado, como quem sabe que certas feridas não cicatrizam com conversa. Ela apenas olhava para ele com um misto de dor e orgulho. Como quem diz, eu sei quem você foi, mas estou disposta a ver quem você pode ser. Caio, pela primeira vez, começou a olhar além de si mesmo. Passou a conversar com os funcionários da mansão pelo nome, a perguntar como estavam suas famílias, a ouvir sem interromper. Eram pequenas mudanças, quase invisíveis, mas reais. Numa tarde chuvosa, Celso Brandão apareceu na casa de Jandira. Estava mais curvado, mais lento. Trazia nas mãos um envelope e um guarda-chuva fechado, ainda pingando. Posso? Perguntou, já sabendo a resposta. Jandira o deixou entrar. Caio estava sentado no sofá, lendo um livro qualquer. O ambiente ficou denso, mas não hostil. Celso estendeu o envelope ao filho. Aqui está o Novo Testamento. Já está assinado, registrado. Metade do patrimônio será transferido à sua mãe. Caio olhou para o envelope, mas não o pegou. Eu não vim aqui por dinheiro, pai. Eu sei, respondeu Celso, mas é o mínimo. Jandira permaneceu calada. O velho empresário sentou-se numa cadeira de madeira com dificuldade. Olhou para a mulher que um dia amou e que deixara ser tratada como invisível por tanto tempo. Me perdoa, disse ele com os olhos marejados, por tudo, por ter deixado você viver como sombra enquanto eu fingia luz. Ela não respondeu. Mas seus olhos disseram mais do que palavras permitiriam.
Caio observava aquilo como quem assiste a um filme da própria vida sendo reeditado diante dos próprios olhos. Algumas semanas depois, Jandira apareceu na mansão. Pela primeira vez, sem uniforme. Usava uma roupa simples, porém bonita. O cabelo solto. Era uma visita, não mais uma funcionária. Os empregados se entreolharam. Uns sorriam, outros não sabiam como reagir. Mas ninguém ousou dizer nada, porque naquele dia ela atravessou os corredores como dona da própria história. Na biblioteca, Caio aguardava com um buquê de flores pequenas. "Feliz aniversário atrasado, mãe", disse ele, estendendo as flores com mãos trêmulas. Ela sorriu. Era a primeira vez que ouvia aquela palavra sair da boca dele. Mãe. Aquela palavra que lhe fora negada por mais de 20 anos. Agora soava como música, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar que ainda havia tempo. A história de Caio e Jandira não virou manchete de jornal, nem saiu em coluna social. Mas dentro daquela casa onde o silêncio reinou por tantos anos, algo mudou para sempre. O jovem arrogante que humilhou a própria mãe sem saber, agora a chamava pelo nome que ela sempre mereceu ouvir: mãe. Não com facilidade, nem com perfeição, mas com sinceridade. E isso era tudo o que ela precisava. Celso Brandão, por sua vez, passou os últimos meses de vida mais quieto do que nunca. Ao lado de Jandira, assistia ao próprio passado sem filtros. Não buscava redenção pública, apenas desejava ir embora deste mundo com menos peso nas costas. Quando partiu, meses depois, deixou para trás mais do que herança. Deixou um acerto silencioso com a própria consciência. Jandira optou por não viver na mansão. Preferiu seguir em sua casa simples, com seu cheiro de café fresco e suas plantinhas na varanda. Mas agora, com visitas regulares de um filho que aprendeu, tardiamente, a olhar nos olhos, Caio passou a apoiar instituições que acolhem mães solo, especialmente mulheres que, como Jandira, foram apagadas da própria maternidade por interesses maiores que o amor. Nunca falou publicamente sobre sua história, mas em cada gesto tentava reescrever o que não podia ser desfeito. Ele sabia que nunca apagaria o momento em que a chutou, mas também sabia que toda história tem dois começos: o que a vida escreve por você e o que você escolhe reescrever com o que aprendeu. E naquele jardim silencioso, onde antes Caio gritava com empregados, agora ele caminhava ao lado da mãe, ajudando-a a colher flores que antes passava por cima. Às vezes a vida não te dá uma segunda chance, mas quando dá, é covardia desperdiçar. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, me diz aqui nos comentários. Você acha que toda mãe merece perdão? E você? Perdoaria alguém que escondeu uma verdade como essa por toda uma vida? Se puder, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para receber mais histórias reais, humanas e profundas como essa. Obrigado por ficar até aqui. O cheiro de tecido queimado tomou conta da mansão no bairro Batel, em Curitiba. O grito de Helena cortou o silêncio, ecoando pelos corredores luxuosos. O ferro de passar ainda colado à sua pele deixou a marca vermelha no peito, bem na altura do coração, por cima da blusa. Não era acidente. Quem a queimara não era um estranho, mas seu próprio filho milionário, Arthur Duarte. Helena recuou, a mão trêmula tentando proteger o peito. Seus olhos marejados não escondiam a dor, mas o que mais doía era perceber de onde vinha aquela violência. Naquele instante, toda a imponência da mansão se tornava pequena diante da crueldade que se escondia entre suas paredes. Arthur, de terno impecável e expressão carregada, não demonstrava remorso. Se tivesse feito direito, nada disso teria acontecido, vociferou, como se a queimadura fosse culpa da própria mãe. Helena tentou responder, mas a voz falhou. Seu coração apertava com lembranças de quando o filho ainda era menino correndo pelo jardim, sorrindo, pedindo colo. Onde fora parar aquela criança? O que a vida havia feito com ele? Ou o que ele havia feito de si mesmo?
Vitória, a nora, entrou correndo na sala. Tinha ouvido o grito e sentiu o estômago embrulhar quando viu a sogra encolhida no sofá, tentando pressionar o peito com um pano de prato. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?" perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Arthur respondeu com desprezo. "Nada demais. Ela se queimou porque não sabe nem passar uma camisa." Vitória olhou fixamente para o marido. Depois, voltou-se para a sogra e percebeu a gravidade da queimadura. O cheiro de tecido queimado ainda impregnava o ar. "Dona Helena, a senhora precisa de compressa fria agora." Helena tentou sorrir, como quem implora para que tudo seja esquecido. "Estou bem, querida. Não se preocupe." Mas Vitória sabia. Não era só uma queimadura. Era um grito preso há anos. Um silêncio forçado que sangrava em forma de dor. O peito latejava, mas o coração de Helena doía ainda mais. Como poderia admitir que o filho, por quem dera a vida, era também seu maior algoz? Quantas vezes ela já havia suportado insultos, humilhações, olhares que a faziam sentir-se pequena dentro da própria casa? Desde que Rogério, seu marido, falecera, a situação só piorara. Arthur, antes um filho arrogante, tornara-se um homem cruel, que parecia ter prazer em diminuí-la. Helena, na sua fragilidade de mãe que ainda amava, calava-se. Preferia o silêncio às discussões, acreditando que suportar era sua única forma de proteger o filho. Mas agora, diante da dor física que queimava sua pele, algo dentro dela começava a mudar. Vitória se ajoelhou ao lado da sogra, tocando-lhe a mão. "A senhora não está sozinha", disse em tom firme. Essas palavras ecoaram no coração de Helena como um bálsamo. Alguém a enxergava, alguém estava disposto a ficar ao seu lado. Arthur, impaciente, passou a mão pelos cabelos. "Vocês duas dramatizam demais. Eu tenho reunião amanhã cedo, não posso perder tempo com frescuras." Ele deixou o quarto, os passos ecoando pelo piso de mármore. A porta bateu com força e o silêncio voltou a dominar a casa. Helena respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Vitória manteve-se ao seu lado, agora com um pano úmido para aliviar a queimadura no peito. "Ele não pode continuar assim", murmurou Vitória. "Isso não é normal." Helena suspirou. "Ele é meu filho. Por mais duro que seja, ainda é meu filho." Vitória apertou sua mão. Ser filho não dá o direito de ferir, nem de humilhar. Naquela noite, Helena se deitou com o peito dolorido e a alma ainda mais pesada. Olhava para o teto do quarto vazio, lembrando-se de Rogério. Se ele estivesse vivo, Arthur jamais ousaria levantar a mão. Mas o destino a deixara sozinha, refém de um filho que confundia poder com amor. E foi nesse silêncio quebrado, apenas pelo som da chuva batendo nas janelas, que Helena percebeu. Aquele episódio não seria esquecido. A queimadura cicatrizaria, mas deixaria a marca de uma decisão. Algo precisava mudar. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Curitiba. A garoa fina cobria as ruas do Batel, e dentro da mansão o silêncio era pesado. Helena acordou cedo, como sempre fazia. Preparou café, cortou frutas, arrumou a mesa com o mesmo cuidado de anos atrás. Mas a cada movimento, sentia o peito latejar sob a blusa de tricô que usava para esconder a marca. Sentou-se diante da xícara de chá, mas não conseguiu beber. O vapor que subia da porcelana parecia lembrá-la do ferro de passar encostado à pele. A dor física era suportável. O que a dilacerava era o eco das palavras do filho. "Você não faz nada direito." Helena sempre acreditara que suportar em silêncio era parte de ser mãe. Desde jovem, moldara sua vida em torno de Arthur e Rogério. Fora esposa dedicada, mãe presente, dona de casa zelosa. Gostava de fazer as coisas com as próprias mãos, mesmo tendo empregadas à disposição. Sentia que preparar o café ou passar a roupa era sua forma de mostrar cuidado. Mas agora percebia que o gesto de amor se transformara em arma contra ela mesma. Na sala de estar, o retrato de Rogério continuava sobre a lareira. O marido, falecido há quase 10 anos, olhava com serenidade eterna para quem passasse. Helena aproximou-se e tocou a moldura.
Onde foi que eu errei, Rogério? Sussurrou. Criei nosso filho para o bem, e ele se transformou nisso. Vitória entrou nesse momento, trazendo um prato com pão fresco. Dona Helena, precisa comer um pouco. Helena forçou um sorriso. Estou sem apetite, filha. A nora se sentou ao lado dela, olhando a fotografia sobre a lareira. Sabe, acho que seu Rogério teria orgulho da senhora. Mesmo diante de tudo, a senhora ainda se mantém firme. Helena suspirou fundo, as lágrimas marejando os olhos. Mas firme até quando? O que mais posso suportar? Vitória segurou sua mão com carinho. Não devia suportar nada disso. Não é normal. Não é justo. Helena não respondeu. Dentro dela, o amor de mãe se misturava ao medo e à vergonha. Sentia-se culpada por não conseguir mudar o próprio filho. Naquele mesmo dia, Arthur entrou na cozinha apressado, falando alto ao telefone. Não quero desculpas, quero resultados. Esbravejou para algum funcionário. Ao ver a mãe e a esposa sentadas, lançou um olhar frio. Vocês não têm nada melhor para fazer? Vitória ergueu o rosto. Estamos tomando café, Arthur. Ele bufou. Café. Sempre café. Enquanto eu resolvo problemas sérios, vocês duas vivem nessa bolha. Helena abaixou a cabeça, mas Vitória manteve o olhar firme. Não responder era mais difícil do que reagir, mas ela sabia que precisava escolher seus momentos. Depois que ele saiu, batendo a porta, Helena suspirou. Ele não era assim quando pequeno. Gostava de me abraçar, me chamava de minha rainha. O poder mudou muita coisa, disse Vitória. Mas o caráter é o que pesa de verdade. Helena acariciou a própria xícara, perdida em pensamentos. Será que a culpa é minha? Será que mimei demais? Vitória balançou a cabeça. A senhora deu amor. Isso nunca é erro. À noite, Helena subiu para o quarto. Abriu a gaveta onde guardava lembranças do passado. Cartões de aniversário feitos por Arthur quando criança, fotos de família, cartas antigas de Rogério. Tocou cada papel como quem acaricia o tempo. Lágrimas rolaram em silêncio. Ele já me amou um dia, pensou. Se foi capaz de amar, por que hoje só existe desprezo? O som de passos no corredor a fez fechar a gaveta depressa. Arthur passou em frente ao quarto, falando ao telefone outra vez. Nem sequer olhou para a mãe. Para ele, ela já não era presença, era sombra. Helena apagou a luz e se deitou. A queimadura no peito ainda doía, mas a dor maior era a certeza de que o filho que ela criara com tanto zelo agora a enxergava como fardo. E sozinha na escuridão, prometeu a si mesma, não deixaria o silêncio vencer para sempre. O domingo amanheceu preguiçoso, com o céu de Curitiba carregado de nuvens. Dentro da mansão, porém, a rotina já começava a se agitar. Helena levantou-se cedo, apesar da noite mal dormida. A marca no peito latejava sob a blusa de lã, e cada movimento lembrava a cena da noite anterior. Na cozinha, arrumou a mesa com frutas e café, como sempre fazia. Era seu jeito de dizer "eu me importo", mesmo que as palavras nunca fossem reconhecidas. Enquanto cortava o pão, ouviu passos firmes descendo as escadas. Arthur surgiu de terno, mesmo em pleno domingo, com o celular preso ao ouvido. "Já falei que quero resultados", dizia, sem se importar com quem escutava. Desligou bruscamente e jogou o aparelho sobre o balcão. "Onde está o meu suco?" Helena respirou fundo. "Filho, não tinha laranjas frescas hoje. Preparei chá." Ele riu com desprezo. "Chá? Isso aqui parece casa de pobre." As palavras atravessaram Helena como punhal. Vitória, que entrava na cozinha naquele instante, não se conteve. "Arthur, fale com mais respeito." Ele lançou-lhe um olhar frio. "Você anda se metendo demais, Vitória." Ela segurou o impulso de responder, mas os olhos diziam tudo. Helena, por sua vez, limitou-se a recolher a bandeja e permanecer em silêncio. O peso da humilhação era maior do que o calor na região do coração. Mais tarde, Helena refugiou-se no jardim. Gostava de cuidar das plantas, hábito que mantinha desde os tempos em que Rogério ainda estava vivo.
A cada regador despejado, lembrava-se das conversas leves que tinham, do companheirismo que sustentava a casa. Desde que o marido se fora, tudo parecia ruir. Vitória se aproximou, trazendo 2 xícaras de café. A senhora sempre deixa esse jardim lindo. Helena sorriu de leve. As flores não falam, não reclamam, não gritam, apenas crescem em silêncio. Talvez por isso eu goste tanto delas. Vitória entregou-lhe a xícara. Mas a senhora não devia viver em silêncio. Helena suspirou. É fácil falar, filha. Mas quando o coração é de mãe, suportar parece ser a única saída. Vitória olhou nos olhos dela. Amar não significa aceitar tudo. Amar também é mostrar que há limites. Helena permaneceu em silêncio, mas aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, uma vizinha de longa data, Dona Marta, bateu no portão para trazer um bolo caseiro. Helena foi recebê-la, mantendo um lenço sobre o peito. Faz tempo que não a vejo na igreja, Helena. Está tudo bem? Ela forçou um sorriso. Só um pouco cansada, Marta. A idade pesa. Vitória observava de longe, percebendo o quanto a sogra escondia. Sabia que aquela ferida não era apenas na pele, era na alma. Quando a vizinha foi embora, Helena sentou-se no sofá e acariciou o lenço que cobria a marca. Pensou em quantas vezes tivera que inventar desculpas, tropeços, acidentes na cozinha, quedas. Era mais fácil mentir do que admitir a verdade cruel. Vitória aproximou-se, firme. Dona Helena, a senhora não pode mais esconder. Isso não é só uma marca no corpo. É um grito pedindo socorro. Helena abaixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder o pouco que me resta do meu filho. Mas se continuar assim, vai perder a si mesma, respondeu Vitória, segurando a mão dela. E isso a senhora não pode permitir. À noite, enquanto Arthur assistia televisão no andar de cima, Helena caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Cada quadro nas paredes, cada móvel imponente, parecia lembrá-la de que tinha tudo em bens materiais e nada em paz. Parou diante do quarto vazio, onde Rogério guardava seus livros. Passou a mão sobre a prateleira empoeirada e deixou escapar um suspiro. Se você estivesse aqui, Rogério, nada disso teria acontecido. As lágrimas vieram, silenciosas. Mas em meio à dor, uma semente começava a brotar, a de que talvez, com a ajuda de Vitória, fosse possível quebrar aquele ciclo. Na manhã de segunda-feira, o sol tímido apareceu entre as nuvens de Curitiba. O bairro Batel fervilhava com o movimento de carros importados, cafés elegantes e executivos apressados. Era o cenário perfeito para Arthur Duarte ostentar a imagem de empresário de sucesso. Vestido em um terno sob medida, ele entrou na sala de reuniões de um dos escritórios mais prestigiados da cidade. Cumprimentou sócios, distribuiu sorrisos confiantes e falou com segurança sobre investimentos e expansão de negócios. Para quem olhava de fora, era um herdeiro exemplar, homem de respeito e liderança. Mas enquanto os projetores exibiam gráficos e números, Helena estava em casa, diante do espelho, tentando disfarçar a região do peito com um casaquinho e um lenço. A cada vez que ajeitava o tecido, lembrava-se do olhar frio do filho e das palavras cruéis que ele havia proferido. Vitória entrou no quarto e a observou em silêncio por alguns segundos. A senhora não precisa esconder nada de mim, disse com suavidade. Helena suspirou. Mas eu preciso esconder do mundo. Ninguém pode saber o que acontece aqui dentro. O mundo não precisa saber, mas a senhora precisa reagir, insistiu Vitória. Fingir que nada aconteceu só dá mais poder a ele. Helena baixou o olhar. Eu não sei se consigo. Vitória se aproximou, firme. Consegue sim, e eu vou ajudar. Enquanto isso, Arthur saía da reunião sob aplausos. Era convidado para almoços, elogiado pela postura, visto como modelo de eficiência. Sua arrogância crescia alimentada por uma plateia que desconhecia o homem que ele era dentro da própria casa. Naquela noite, quando voltou para a mansão, encontrou Helena preparando sopa.
O cheiro de legumes cozinhando enchia a cozinha, mas em vez de elogiar, ele franziu o nariz. Isso parece comida de hospital. Helena, com voz baixa, respondeu. Achei que seria bom para aquecer nesse frio. Ele soltou uma risada debochada. Com todo esse dinheiro, e a senhora ainda cozinha como se fosse pobre. Vitória entrou a tempo de ouvir a frase. O problema não é a comida, Arthur. O problema é o jeito que você fala. Ele virou-se para ela, olhos faiscando. Você deveria estar do meu lado. Estou do lado do que é certo, respondeu Vitória sem titubear. O silêncio se instalou. Helena, sentada à mesa, tentava conter as lágrimas. Mais tarde, já em seu quarto, Helena abriu um velho álbum de fotos. As páginas amareladas traziam lembranças de aniversários, viagens e natais. Ali estava Arthur, ainda menino, sorrindo ao lado do pai, com o rosto iluminado pela inocência. Onde foi que eu perdi você, meu filho? Murmurou. A cada imagem, um aperto no peito. Helena sabia que o dinheiro havia mudado muitas coisas, mas o que realmente a destruía era perceber que o amor que um dia recebera do filho se transformara em desprezo. Vitória entrou suavemente, trazendo uma xícara de chá. Sentou-se ao lado dela e olhou o álbum. Ele já foi esse menino doce? Foi, respondeu Helena enxugando os olhos. Mas parece que ficou no passado. Vitória acariciou o ombro dela. Meu Deus, o passado não volta, mas o futuro ainda pode ser diferente. Helena suspirou, fechando o álbum. No fundo, desejava acreditar nessas palavras, mas a realidade do presente ainda pesava como uma corrente invisível. Naquele instante, a diferença entre a imagem pública e a vida íntima de Arthur era abissal. Na rua, era exemplo. Em casa, era tormento. Para Helena, a luta já não era apenas contra as humilhações, mas contra a própria esperança de que um dia o filho pudesse mudar. E Vitória, cada vez mais atenta, sabia que estava chegando a hora de fazer algo maior. O domingo começou com o som de chuva fina batendo nas janelas da mansão. Helena, mesmo cansada, levantou cedo para arrumar a mesa do café. Colocou frutas, pães e chá quente. A região do coração ainda latejava sob a blusa comprida, mas ela insistia em manter a rotina, como se cada detalhe fosse uma tentativa de preservar a normalidade. Arthur desceu as escadas com expressão carrancuda. Olhou para a mesa e franziu o senho. Pedi suco de laranja fresco. Onde está? Helena respondeu com voz calma, tentando evitar conflito. Com essa chuva não consegui comprar laranjas. Preparei chá. Ele bateu a xícara contra o pires. Sempre uma desculpa. Você não serve nem para isso. Vitória, que já estava na cozinha, não conteve a indignação. Arthur, chega. Falar assim com a sua mãe é cruel. Ele lançou um olhar gelado para a esposa. Você anda falando demais. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena abaixou a cabeça, mas sob a mesa, Vitória apertou a mão dela em sinal de apoio. Durante o dia, a tensão só aumentou. Arthur implicou com a cozinheira, criticou a comida, gritou ao telefone com funcionários. Cada gesto parecia combustível para sua arrogância. À noite, Helena estava sentada na cama, abatida. Vitória entrou e sentou-se ao lado dela. A senhora não merece viver assim, disse em voz firme. Helena suspirou. Ele é meu filho, e mesmo sendo cruel, ainda é meu filho. Vitória a olhou nos olhos. Ser filho não dá direito de ferir, e a senhora não está sozinha. Essas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos, Helena sentiu que alguém estava disposto a lutar por ela. Na hora do jantar, Arthur voltou a provocar. Essa casa virou um circo. Minha mãe parece uma empregada desleixada. Helena engoliu em seco, mas não respondeu. Vitória, no entanto, apenas observou. Ela sabia que não era o momento de reagir com gritos, mas de se preparar. Quando Arthur subiu para o quarto, Vitória se aproximou da sogra. Eu registrei fotos da queimadura no peito, guardei em local seguro. Se ele repetir, teremos como provar. Helena arregalou os olhos. E se ele descobrir? Então será tarde para ele, não para nós.
respondeu Vitória com firmeza. Naquela noite, Helena deitou-se com o coração acelerado. Pela primeira vez, via uma chance real de mudança. E agora quero falar com você que acompanha essa história. De onde você está ouvindo? Comente aqui nos comentários e me diga, se estivesse no lugar de Helena, teria coragem de enfrentar? E se fosse Vitória, o que faria? Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo e nos permite trazer histórias reais e transformadoras. Na manhã seguinte, Arthur saiu cedo para uma reunião. Helena e Vitória aproveitaram o tempo para conversar. Dona Helena, precisamos pensar no futuro. Não podemos viver no medo. Helena hesitou. Tenho medo de perder meu filho para sempre. Vitória segurou suas mãos. A senhora já o perdeu para a crueldade, mas pode se reencontrar consigo mesma. Helena respirou fundo. Pela primeira vez, deixou escapar um sorriso frágil. Talvez seja hora de mudar, então. À noite, Arthur voltou alterado, cheirando a uísque. Entrou na sala e lançou o olhar desconfiado para as duas. Estão tramando contra mim? Helena tremeu. Não, filho, só conversávamos. Vitória o encarou firme. Conversávamos sobre respeito. Ele franziu a testa, mas não respondeu. Subiu as escadas e bateu à porta do quarto. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Agora, Helena e Vitória sabiam que a mudança já havia começado. A semana começou carregada. O frio típico de Curitiba trazia garoas constantes, mas dentro da mansão o clima era ainda mais gelado. Helena passava os dias escondendo a marca no peito sob roupas longas, tentando agir com naturalidade. No entanto, cada vez que respirava fundo, a dor lembrava o quanto estava prisioneira do próprio silêncio. Arthur mantinha sua vida de aparências. Durante o dia, era o empresário sorridente, respeitado em reuniões e eventos sociais. À noite, voltava cansado e irritado, descontando cada detalhe na mãe. Para ele, não importava se o jantar estava saboroso ou se a casa estava impecável. Sempre havia um motivo para reclamar. Vitória observava tudo e, em silêncio, preparava um plano. Guardava fotos da queimadura no peito, registros de áudio das discussões, anotações de datas e detalhes. Sabia que cedo ou tarde precisaria usar aquelas provas, mas também sabia que precisava agir com cautela. Numa tarde chuvosa, aproveitou que Arthur tinha saído para encontrar uma amiga de confiança. Camila trabalhava em um cartório e conhecia bem os trâmites legais. Marcaram em um café discreto no centro da cidade. Camila, eu preciso de orientação, disse Vitória nervosa. É sobre violência doméstica. Camila franziu a testa. Você tem provas? Vitória abriu discretamente o celular e mostrou as fotos. A amiga respirou fundo. Isso já é suficiente para abrir um processo, mas cuidado. Ele tem influência e dinheiro. Vitória segurou firme a xícara. Eu sei, mas não posso mais deixar minha sogra viver assim. Ao voltar para a mansão, encontrou Helena no jardim, regando flores mesmo debaixo da garoa. Era como se aquele cuidado com as plantas fosse a única forma de manter viva alguma esperança. Dona Helena, disse Vitória, aproximando-se. Precisamos pensar em dar um passo maior. Helena baixou os olhos. Eu tenho medo, filha. Medo de perder meu filho de vez. Vitória segurou-lhe as mãos com firmeza. Mas a senhora já perdeu a paz. E ninguém merece viver sem paz. Helena suspirou. Não queria admitir, mas sabia que a nora tinha razão. Naquela noite, Arthur voltou mais cedo do que o esperado. Entrou na sala com passos firmes e olhos desconfiados. O que estavam cochichando hoje à tarde? Perguntou, olhando de uma para a outra. Helena gelou. Não sei do que fala, filho. Vitória manteve a calma. Apenas conversávamos sobre flores. Ele estreitou os olhos. Flores, murmurou como se não acreditasse. Em seguida, subiu para o quarto sem dizer mais nada. O coração de Helena disparou, mas Vitória respirou fundo.
Era sinal de que ele já começava a sentir que não tinha mais o controle absoluto. Mais tarde, Helena caminhou até o antigo escritório do marido. Abriu a gaveta onde Rogério guardava suas canetas e papéis. Passou a mão sobre os objetos, como quem busca força na memória. Se você estivesse aqui, Rogério, sussurrou com lágrimas nos olhos, talvez nosso filho fosse outro. Vitória entrou devagar e ouviu a confissão. Dona Helena, não é culpa da senhora. Não é culpa de ninguém que ama demais. É escolha dele ser assim. Helena fechou os olhos. Então eu preciso aprender a escolher a mim mesma. Vitória assentiu. É exatamente isso. E eu estarei ao seu lado. Naquela noite, Helena adormeceu mais leve, mas não em paz. Sabia que o pior ainda estava por vir. Sentia que Arthur não demoraria a explodir novamente. E no coração de Vitória, uma certeza se firmava. Quando esse momento chegasse, ela não deixaria passar em branco. O sábado caiu sobre Curitiba com um vento gelado que atravessava as janelas da mansão. Desde cedo, o clima estava carregado. Arthur estava mais impaciente do que nunca, reclamando de detalhes insignificantes. A toalha de mesa, o perfume da mãe, até o modo como a empregada havia arrumado a sala. Helena tentava se manter em silêncio, mas cada palavra áspera do filho era como um peso sobre o peito já ferido. Vitória, por outro lado, observava com atenção, esperando o momento em que teria de agir. Depois do jantar, Arthur apareceu na sala com uma garrafa de uísque. Sentou-se na poltrona, deu alguns goles e começou a falar alto. Eu sustento essa casa, carrego esse nome, e tudo o que recebo em troca são críticas e ingratidão. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Filho, não precisa me tratar assim. Ele arremessou o copo contra a parede. O som do vidro estilhaçando ecoou pelo cômodo. Cale-se, mãe! Helena estremeceu. Vitória se levantou de imediato. Chega, Arthur, isso não vai continuar. Ele riu com sarcasmo, os olhos marejados pelo álcool. Vai me enfrentar? Você? Vitória manteve o olhar firme. Vou, mais do que imagina. Arthur levantou-se, cambaleando. Aproximou-se da mãe com o rosto distorcido pela raiva. A senhora sempre foi um peso. Nunca acreditou em mim. Agora quem manda aqui sou eu. Quando ergueu a mão, Vitória se colocou entre os dois. Segurou o braço dele com força. Nem mais um passo, Arthur. Ele tentou se soltar, mas se surpreendeu com a determinação dela. Foi então que Vitória revelou seu trunfo. Tirou o celular do bolso e mostrou a tela. Está tudo registrado. Fotos, áudios, até suas palavras de hoje. Se continuar, entrego tudo à polícia. Arthur arregalou os olhos. Você me gravou? Vitória não recuou. Gravei e não tenho medo de usar. O silêncio caiu pesado. Helena, encolhida no sofá, chorava baixinho. Basta, meu filho, você não vai mais me ferir. As palavras dela ecoaram como sentença. Arthur recuou alguns passos, confuso. Bateu a garrafa sobre a mesa e saiu tropeçando pelo jardim, batendo o portão com força. Vitória correu até a sogra e a abraçou. Está acabado, dona Helena. A senhora não está mais sozinha. Helena chorou nos braços dela, sentindo algo que há muito não sentia. Esperança. Aquela noite foi de silêncio. Helena mal conseguiu dormir, mas não era mais o silêncio do medo, e sim o da transformação. Sabia que nunca mais permitiria que a mão do filho a ferisse de novo. Vitória, em seu quarto, organizava os arquivos com cuidado. As provas estavam a salvo, guardadas em mais de um lugar. Não havia como voltar atrás, e pela primeira vez a mansão parecia diferente. As paredes que antes testemunhavam dor, agora guardavam um pacto silencioso entre sogra e nora. Dali em diante, o silêncio não seria cúmplice da violência. O domingo amanheceu silencioso na mansão. Pela primeira vez em muito tempo, Helena desceu as escadas sem sentir o coração disparar a cada ruído. A noite anterior havia sido dura, mas também libertadora. Arthur não dormira em casa. Ninguém sabia onde estava. O que restava ali era a calma rara, que para Helena parecia um presente. Na cozinha preparou café com as próprias mãos.
O aroma se espalhou pelos corredores e Vitória logo apareceu. "Dormiu um pouco melhor?" perguntou, servindo-se de uma xícara. Helena sorriu de leve. "Melhor do que imaginei. Ontem senti medo, mas hoje sinto alívio." Vitória assentiu. "O silêncio dele é sinal de que a senhora venceu a primeira batalha." Helena levou a xícara aos lábios e suspirou. "Nunca pensei que diria isso, mas talvez você esteja certa." Durante a semana, Arthur apareceu algumas vezes em casa. Evitava olhar diretamente para a mãe e mantinha as conversas curtas. Já não ousava levantar a voz como antes. Era como se a simples presença de Vitória fosse suficiente para contê-lo. Helena observava em silêncio. Cada gesto dela, cada palavra firme, era um lembrete de que não estava sozinha. Pela primeira vez em anos, a mansão parecia menos sufocante. Certa tarde, as duas foram caminhar no Parque Barigui. O vento frio batia contra o rosto, mas Helena sentia o peito aquecido. "Faz tanto tempo que não saía assim", disse, olhando os patos no lago. "Eu achava que meu lugar era só dentro daquela casa." Vitória sorriu. "Esse tempo acabou. A senhora merece a vida lá fora também." Helena respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco. "Eu pensei que já não tinha mais forças, mas sinto que algo em mim está renascendo." Vitória tocou o braço dela. "Está sim. E eu vou estar ao seu lado para lembrar disso todos os dias." Ao voltarem para casa, encontraram Arthur na sala, sentado com o rosto cansado. Ele as encarou e falou com amargura. "Eu sei que estão contra mim, mas não pensem que vou me render." Helena respondeu com calma, surpreendendo até a si mesma. "Não queremos derrubar você, filho, só queremos respeito." Ele riu, nervoso. "Respeito? Nunca tive isso de vocês. Sempre me fizeram sentir pequeno." Helena o encarou firme. "Não, Arthur. Eu te dei tudo. O que te fez pequeno foi acreditar que podia pisar em mim." O silêncio tomou conta da sala. Vitória observava, orgulhosa. A sogra, que antes se encolhia diante de qualquer palavra dura, agora tinha coragem de responder. Arthur levantou-se e saiu, batendo a porta. Helena respirou fundo e percebeu. O medo já não a dominava. Nos dias seguintes, voltou a frequentar a igreja do bairro. Reencontrou amigas antigas, ouviu conselhos, recebeu abraços, sentiu-se viva novamente. À noite, lia livros que havia deixado esquecidos na estante, encontrando conforto nas páginas. Certa noite, tomando chá na varanda, falou com Vitória. "Você mudou minha vida. Me mostrou que ainda posso ser dona da minha história." Vitória sorriu. "A senhora sempre pôde. Eu só segurei sua mão." Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio. A mansão ainda era a mesma. Paredes altas, móveis caros, lustres imponentes, mas para Helena já não parecia uma prisão. Era apenas um espaço físico, porque dentro dela algo havia mudado, a certeza de que nunca mais se calaria, e no coração de Vitória, a convicção de que havia cumprido sua missão, mostrar à sogra que a coragem não nasce da ausência do medo, mas da decisão de enfrentá-lo. O inverno já havia chegado a Curitiba. As noites frias traziam um vento cortante pelas ruas do Batel, mas dentro da mansão um novo clima se instalara. Helena caminhava pelos corredores com passos mais leves. Já não havia o mesmo pavor de outrora. O silêncio, antes pesado, agora era diferente. Era o silêncio de quem sabe que venceu uma batalha invisível. Arthur permanecia ali, mas já não era o mesmo. Continuava arrogante em muitos momentos, mas o brilho de poder em seus olhos tinha diminuído. O medo que antes impunha à mãe se transformara em insegurança. O controle escapara por entre seus dedos, e ele sabia disso. Numa noite fria de dezembro, Helena se sentou à mesa com Vitória. A ceia simples de Natal estava servida. Pão, vinho e alguns pratos preparados com carinho. O luxo de outros tempos não fazia falta. O que importava era a paz que finalmente habitava aquele lar. Helena ergueu a taça com mãos firmes.
Obrigada, minha filha, por não me deixar sozinha, Vitória sorriu. A senhora nunca mais vai estar sozinha. Enquanto brindavam, Helena olhou ao redor e percebeu que aquele era o verdadeiro presente. Não o ouro, não a fortuna, não a grandiosidade da mansão, mas sim a dignidade que voltara a existir dentro de si. Poucos dias depois, reuniu coragem para conversar com Arthur. Encontrou-o na sala, mexendo em alguns papéis. Sentou-se diante dele e falou com voz calma, porém firme. Arthur, eu sempre vou te amar porque você é meu filho, mas não vou mais aceitar ser tratada como objeto. Se quiser permanecer ao meu lado, será com respeito. Ele não respondeu. Baixou os olhos e ficou em silêncio. E foi nesse instante que Helena entendeu. O medo havia mudado de lado. Vitória, observando de longe, sentiu o orgulho da sogra. A transformação estava completa. Helena não era mais a mulher que se encolhia. Era a mulher que, mesmo ferida, aprendera a se levantar. E agora, eu quero falar com você que acompanha essa história. Quantas vezes, por medo ou por amor distorcido, você já suportou algo que não deveria? Quantas vezes se calou quando deveria ter se levantado? Helena acreditava que ser mãe significava aceitar tudo, mas descobriu que não. Ser mãe também é se respeitar, também é ter limites, também é ensinar com a própria vida que dignidade não pode ser negociada. Vitória mostrou que, mesmo diante do medo, a coragem pode nascer em quem decide não se calar. E juntas, sogra e nora provaram que o silêncio pode ser quebrado e que a transformação é possível mesmo quando parece tarde demais. Que essa história seja um lembrete. Você não está sozinho. Sempre há alguém disposto a estender a mão e sempre há força dentro de você para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Helena. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir isso. E não esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a espalhar essa reflexão. Porque a dor pode marcar, mas a coragem transforma.